Pensa só, passar por toda a jornada, arriscar absolutamente tudo por uma chance de segurança e, no final, ter o pedido negado por causa de um erro. E o pior, um erro que não tem nada a ver com os documentos nem com a força da história de vida. É um detalhe. Um detalhe que acontece logo no começo do processo e que, na maioria das vezes, poderia ser totalmente evitado. Essa única palavra, para muita gente, é o fim de um sonho. E ela, na maioria das vezes, é o resultado de um erro silencioso, sabe? Um engano que se instala ali no processo muito, mas muito antes do encontro final com o oficial ou com o juiz. E que pode, infelizmente, invalidar um caso forte desde o início. Então, nesta nossa análise, a gente vai direto ao ponto para responder exatamente essa pergunta. Entender isso pode ser, de verdade, a diferença entre um sim e um não. É bom prestar muita atenção, porque a informação que vem a seguir é fundamental. E olha, por ser um tema tão complexo, se a ideia é buscar um entendimento ainda mais completo, existe um guia no site guiadoauxilopolitico.com que pode ajudar a navegar por cada uma dessas etapas. O link está aqui na descrição, tá bom? Vamos lá. A gente dividiu isso em 5 partes essenciais para ficar bem claro. A gente começa com o prazo, que muita gente perde, depois passa para os fundamentos que a lei realmente protege, aí vamos falar da inconsistência que pode destruir um caso, das armadilhas mais comuns e, claro, o mais importante, como se preparar para ter uma chance real. Vamos começar? Olha só, o primeiro grande erro não é sobre o que se fala, mas sobre quando se age. É uma armadilha de tempo que, nossa, pega muita gente de surpresa e pode invalidar um caso antes mesmo dele começar de verdade. A regra é bem clara e direta. Pela lei dos Estados Unidos, quem busca asilo tem exatamente 1 ano, contado a partir da data de entrada no país, para protocolar o pedido de forma oficial. 1 ano. E aqui é que muita gente erra. Acredita-se que basta esperar a data do tribunal, mas isso é um erro perigosíssimo. A regra é clara, é preciso protocolar o pedido ativamente dentro de 1 ano. Não dá para ficar esperando por notificação. Se esse prazo for perdido, vai ser preciso justificar o que eles chamam de circunstâncias extraordinárias, e isso na prática é uma barreira quase impossível de superar na maioria dos casos. Ok, superado o prazo, a gente chega no segundo grande erro. Não entender o que a lei de asilo realmente protege. E é aqui que muitas histórias, mesmo sendo verdadeiras, mesmo sendo sofridas, acabam não se encaixando. A lei de asilo é muito específica. Ela protege pessoas com base nestes 5 motivos aqui: raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social específico. E é aqui que a confusão acontece. Fugir de dificuldades econômicas ou da violência generalizada, por mais terrível que seja a situação, geralmente não se encaixa nessas categorias. E não basta só ter sofrido perseguição, sabe? É preciso provar 2 coisas que são cruciais. Primeiro, que a perseguição está ligada diretamente a um daqueles 5 motivos. E segundo, que o governo do país de origem ou não pôde ou não quis proteger. Se essa conexão não estiver muito clara, para o oficial de imigração, o caso simplesmente não tem fundamento legal. Agora, vamos falar do erro que é talvez o mais devastador de todos. É aquele que destrói a credibilidade e que pode afundar até os casos mais fortes: a inconsistência na história. Pensa na história de vida como uma linha reta. Cada documento preenchido, cada entrevista, tudo tem que seguir essa mesma linha. Qualquer desvio, qualquer pequena mudança em datas, nomes ou eventos pode comprometer o caso inteiro, do primeiro formulário até a audiência final. Isso quase ninguém conta, mas é o fator que mais gera negações. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. No formulário, a pessoa disse que as ameaças começaram em novembro de 2020. Meses depois, na entrevista, disse que foi em março de 2021. Para quem está contando, pode ser um simples lapso de memória, nervosismo. Mas, para o oficial, isso é uma inconsistência grave. É uma bandeira vermelha que levanta dúvidas sobre a história inteira. É fundamental entender como funciona a cabeça de quem está avaliando o caso. Para o oficial, inconsistência é sinônimo de falta de credibilidade. A análise não é essa pessoa está mentindo, mas sim a história não se sustenta. E uma história que não se sustenta não pode ser aprovada. É por isso que a preparação é tão importante. A falta de informação leva a muitos erros. Mais uma vez, no site guiadoasilopolitico.com tem um material que pode ajudar a evitar justamente esses deslizes. E no pior cenário possível, se um juiz entende que a inconsistência foi na verdade uma mentira deliberada, a consequência é uma decisão de frivolidade. E isso não só nega o asilo, isso proíbe a pessoa de conseguir qualquer outro tipo de visto ou benefício migratório nos Estados Unidos. Para sempre. O risco é altíssimo.
Além desses erros na aplicação, existem algumas armadilhas no meio do caminho que dão uma falsa sensação de segurança. Vamos falar de duas das mais comuns. A primeira é o famoso Combo Card, a permissão de trabalho. Receber esse cartão não significa absolutamente nada sobre as chances do caso ser aprovado. É só um documento temporário para poder trabalhar enquanto o processo corre. Se o asilo for negado, essa permissão é imediatamente revogada. Não dá para confundir um benefício do processo com um sinal de vitória. A segunda armadilha é a má representação legal. É bom guardar isso. Um mau advogado é pior do que advogado nenhum. Não pode haver medo de entrevistar quem vai representar o caso. É importante usar perguntas como estas. Elas ajudam a separar os profissionais que estão realmente comprometidos daqueles que só querem o dinheiro. Ok, já falamos bastante sobre os erros, sobre as armadilhas. Agora vamos focar na parte mais importante de todas, a solução. Como é possível se defender e, de fato, aumentar as chances? Os números, infelizmente, não mentem. Historicamente, a taxa de negação para brasileiros é altíssima, chega perto de 75%. E a tendência é que fique ainda mais difícil. Com um cenário desses, ir despreparado simplesmente não é uma opção. A preparação é a única vantagem real que se pode ter. Eu quero propor uma reflexão, com toda a honestidade. Se a entrevista com a imigração fosse amanhã, a preparação estaria em dia? A resposta para essa pergunta diz tudo sobre a real situação de quem está no processo. No fim das contas, a diferença entre aprovação e negação não está só na história em si, mas em como essa história é documentada, como ela é apresentada e, principalmente, como ela é sustentada. Uma preparação sólida, consistência absoluta e o entendimento da lei são as únicas chaves que podem, de fato, abrir essa porta. Antes de terminar, é crucial reforçar que este conteúdo é informativo. Cada caso é um caso e nada, absolutamente nada, substitui a orientação de um advogado qualificado que possa analisar os detalhes de cada situação. Tomar uma decisão tão séria exige informação e segurança. Por isso, a última recomendação é acessar o site guiadoasilopolitico.com. O conhecimento pode ser a ferramenta mais importante para tomar a decisão certa para o futuro.